Jornal Agora é Sério corre com nós, o Corre de Nós. Estou aqui diante do secretário de Saúde, senhor Iovan. Senhor Iovan, a respeito dessa ala que foi servida durante um período caótico do Brasil e da nossa cidade, a respeito da internação do pessoal com Covid. Por que essa ala agora ela não está sendo utilizada no hospital? Uma ala tão bonita e tão bem construída pelo senhor. Na verdade, boa tarde, né? Bom dia, não sei no horário que estão nos ouvindo. Essa área serviu bastante, né? Isso foi uma determinação do prefeito Aires Cossado, que a gente tivesse autonomia no tratamento dos pacientes Covid. Foi muito útil. Nós tivemos os pacientes que foram atendidos no município de Juquitiba. Graças a Deus nós não tivemos óbitos nos pacientes internados, né, com Covid. Tivemos um óbito, na verdade, por um paciente que era câncer de pulmão. Infelizmente, já tinha uma doença que não, já era paliativa. Sim. Mas foi feito todo um esforço de investimento, de recursos, de medicamento, de funcionários, de tudo que a gente podia ofertar naquele período para a Covid. Aquele que seria um hospital de campanha que se tornou um hospital fixo, né? Sólido. É o que a gente chama de legado. O que sobrou do Covid foi essa área que a gente tem planos, né? Isso de utilização, que essa área vai ser realmente a retomada do nosso processo de ela vai ser novamente utilizada. Sim, ela é. Por que no momento ela não está sendo utilizada? Ela é utilizada. Ela ainda está sendo utilizada em duas situações. No caso específico, a gente usa quando a gente tem uma alta demanda de pacientes que estão em observação. Juquitiba não tem habilitação para internação. Então, o período de observação ele deve ser compreendido no máximo de 24 horas. Esse paciente tem que ser resolvido. Quando ele não tem alta, ele tem que ir para a nossa referência, que pode ser o HGIS, HGP, dependendo da complexidade da doença do paciente. Então, quando nós temos uma situação lá embaixo, no pronto-socorro, que a gente demanda mais leitos para o paciente que está em observação, ele sobe para cá, automaticamente não está projetado para esse tipo de atendimento aqui. A gente demanda trazer uma equipe técnica para cá. O paciente não pode ficar sozinho, ele tem que ser admitido aqui e observado. Então, quando necessário, a gente tem toda uma estrutura logística que esse paciente sobe e ele fica em observação. Ela está sendo utilizada, não na maneira como era, né? Porque para ser utilizada na forma de internação, né, nós precisamos ou do Ministério da Saúde aumente nosso teto de média complexidade, nós também recursos, nós estamos falando de financiamento, ou de um custeio que seja municipal, que a gente não tem perna para isso. O custeio, na verdade, a prefeitura gasta mais do que o limite constitucional já nesse processo. A prefeitura tem que gastar 15%, acho que ela gasta 15%, acho que é 35%. Nós gastamos muito mais, isso tem um sinal. O que na verdade a gente precisa? Ou para o Estado, porque na verdade o Estado nos garante referência para pacientes. Isso é uma realidade que deveria acontecer com um trânsito muito mais normal. É uma coisa pactuada. Se eu tenho um paciente que é de nível de complexidade maior, ele tem que ser admitido no HGIS. Infelizmente, nem sempre o processo acontece de forma adequada. O paciente a gente tem que inserir no CROSS, é um sistema de referência que é estadual. Esse paciente tem que ser avaliado pela referência ao médico regulador e ir automaticamente para a nossa referência estadual, no caso. Podemos dizer que o senhor está refém da burocracia? A burocracia, na verdade, é uma forma da gente, hoje tem sido uma forma da gente retardar esse vídeo do paciente para frente, que às vezes, quando eu peço vaga de um paciente, eu recebo de volta, eu quero um hemograma, eu quero uma tomografia, eu quero isso, e essa tomografia, às vezes o exame, ele é feito no próprio HGIS. Então, ao invés de eu ter o paciente que vai lá diretamente para o médico já avaliar deles, pedir o exame e ele já tem o diagnóstico lá, às vezes eu tenho o paciente, às vezes até um paciente com desconforto respiratório, ele vai, faz a tomografia, volta, espera sair o laudo para a gente inserir no sistema de lugar, o paciente tem um pneumonia. Aí ele volta para lá de novo. Então, às vezes, ele tem que ir lá e voltar, bicho. Essa é a regra, não é uma coisa. Então, você chegou aqui agora, né, no dia de hoje,
você presenciou o fato. Tem dois pacientes em casa presos. E houve uma intensa negociação com a HGIS, né, com a direção, para que eles entendessem que existe uma pactuação. Então, se essa pactuação ela vai ser modificada, existe uma modificação, não pode ser unilateral. O município tem que ser preparado para saber qual é o papel dele a partir dessa mudança de pactuação. Mas para mudar uma pactuação, os recursos de Juquitiba que estão no município de Itapecerica via HGIS, ele tem que ser retornado para cá. A gente precisa de recursos, financiamento. Vontade de fazer a gente tem, que nós fizemos isso muito bem feito na época do Covid. Com certeza. Então, a gente precisa financiamento. Sim. Então, só para o pessoal entender aqui em casa, que estão assistindo, secretário, qual é o futuro dessa aula aqui? Só um detalhe, desculpa eu até me alongar, mas nós estamos usando essa área, é usada para fazer. Essa sala especificamente que nós estamos gravando aqui, é uma sala que a gente está usando também para reuniões, virou uma área administrativa. Isso é emergencial. Nós estamos com uma demanda muito grande de comunidades terapêuticas. E assim, é um trabalho que depois a gente vai falar sobre isso. Que nós precisamos dar conta. Então, eu tenho uma reunião com o Estado e com o município, eu tenho que ofertar uma infraestrutura para leitura de processos e daqui sair as diligências e elas estarem subsidiadas para a gente fazer um papel bem feito de fiscalização, que nós estamos lidando com o Estatuto do Idoso e garantia do cidadão. Então é preciso utilizar essa área, mas ela não foi modificada em nada. A gente só colocou uma mesa para fazer reunião de forma emergencial, mas aqui a prioridade é o paciente. Se necessário, ela vai ser utilizada imediatamente. E qual é o futuro dela? O que você pretende? O objetivo do prefeito é tratar o paciente mais próximo possível da sua própria residência. Então, é tratar no município de Juquitiba. Então, nossa expectativa é que a gente tenha financiamento para tornar essa área de internação como já foi no passado. Tá certo, então, para aquelas pessoas que queriam informação, para saber do que aconteceu com a sua unidade, daí a explicação do secretário de saúde, senhor Iovan, que nunca foge às perguntas. O jornal agora é sério. Corre com nós ou corre de nós?